Boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências da Natureza. Quem fala aqui é o professor Moisés e espero que todos estejam bem, ok? Bom, galera, esta é a aula número 4 de Ciências da Natureza e com ela daremos introdução, estaremos entrando em uma nova unidade. Para quem aí tem o livro, e eu sei que praticamente, ou se não, todos têm o livro, nós iremos estar aí na página 162. Então, se você está assistindo essa videoaula, você já pode pegar o seu livro, que pode estar do seu lado, onde estiver, e vai abrir na página 162, que é a introdução à unidade número 5, beleza? Que tem como tema como o clima nos afeta. Ou seja, iremos estudar aqui o tempo e o clima, as suas diferenças, em que âmbito de conteúdo eles estão. Todas essas coisas a gente vai se tratar nesta aula introdutória do capítulo unidade número 5, ok? Então, galera, sem mais delongas, vamos para a aula. E bom, galera, para dar início à nossa aula, temos primeiro, antes de entrar nos conceitos de clima e tempo, precisamos ter um embasamento sobre a nossa própria atmosfera, que é onde vão ocorrer, é onde vão ser definidos o clima de uma determinada região ou seu tempo, beleza? Então vamos a estudar a nossa atmosfera, vamos pegar esse embasamento para quando chegar a hora de estudar clima e tempo, já ser muito mais rápida a nossa compreensão sobre esses dois conceitos, beleza? Então agora nós iremos estudar a atmosfera terrestre, ou seja, do nosso planeta. Então a gente tem aí, seguindo aqui no texto, a atmosfera terrestre corresponde a uma camada de ar que envolve todo o planeta Terra e auxilia na manutenção da vida, e é composta por gases que não se dissipam, mantendo-se por meio da gravidade. Então, galera, aí já tem a noção que a nossa atmosfera ela é uma camada de ar, de gases, beleza? Uma coisa que pode vir uma dúvida, né? Ah, professor, depois da superfície da Terra tem essa camada de gases, né? E depois, acima dessa camada, vai ser o espaço sideral, beleza? Então, por que esses gases simplesmente não vão para o espaço, né? Não se dissipam por conta da gravidade. Lembra, gente? Mesmo no estado gasoso da matéria, a matéria ainda tem massa. Então, os gases, o ar, ele tem massa pequena, muito pequena, mas tem. E essa massa ela vai ser atraída para o centro da Terra, beleza? Formando aí essa camada de gás, beleza? Então, a explicação para essa pergunta que alguns podem ter é a gravidade do nosso planeta, ok? Tais gases, continuando aqui, né? Tais gases como oxigênio, gás carbônico e nitrogênio estão em maior abundância na nossa atmosfera. Em especial, galera, o gás nitrogênio, ele ocupa aí basicamente 80 a 82% de toda a atmosfera, beleza? Perdão, não é 82, perdão aqui, é 78% da nossa camada atmosférica, beleza? Os demais porcentos, né, que vão sobrar aí mais ou menos 22%, vão ser divididos em grande maioria pelo oxigênio e uma pequena parte vai ser formada por uma conjunção de vários gases. Entre eles estará o gás carbônico, que tem a sua importância, né, para a vida vegetal, a vida das plantas, ok? A atmosfera terrestre desempenha importantes funções. Primeiro, como a de proteger a Terra dos raios ultravioletas, nocivos aos seres humanos. Galera, para uma pausa, né, para explicar essa função. Sim, os raios solares, quando partem do Sol e entram em direção à Terra, como ocorre todo dia, eles não vêm diretamente até nós. Eles primeiro passam por essa camada, a atmosfera, e ali eles são basicamente filtrados. Ou seja,
A parte nociva deles fica nessa camada e só passa a parte que não é tão prejudicial a nós, beleza? Porque os raios solares eles realmente são muito prejudiciais se eles fossem diretamente para a Terra, podendo acabar e extinguir com toda a vida terrestre, beleza? Outro ponto, né? E manter a temperatura média da Terra, evitando grandes amplitudes térmicas entre o dia e a noite. Galera, o que ele está falando de amplitude térmica? Ele está falando de variações térmicas. Se você pegar um exemplo dos planetas, outros planetas que não têm essa camada atmosférica de gases, eles vão ter uma variação térmica muito grande, que vai aí. Como podemos citar a do planeta Mercúrio, que se a gente for olhar a variação do dia para a noite em questões de temperaturas, no dia Mercúrio vai chegar a aproximados 427 graus Celsius e à noite vai sofrer uma drástica variação que bate aí no 137 graus negativos. Então a gente vê aí como é importante ter uma atmosfera em volta, né, da nossa Terra, do nosso planeta. Porque já imaginou se ela não estivesse? As temperaturas iam ser muito grandes durante o dia, porque os raios solares não seriam filtrados, e à noite, quando o Sol fosse para o outro lado do nosso planeta, basicamente iria acontecer uma drástica mudança, variação da temperatura naquela área que não estaria recebendo os raios solares. Beleza, galera? Então, sabendo disso, tendo essas principais características da nossa atmosfera, a gente vai entender que ela se divide em camadas de acordo com a variação da temperatura. Suas camadas são troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e a última, né, a mais distante, se for da superfície para o espaço sideral, que é a exosfera, beleza? Mas, galera, vale ressaltar que, apesar de a atmosfera ser disposta em camadas de acordo com essa classificação, é preciso ressaltar que não existe um limite físico entre essas camadas, porque a atmosfera, lembrando, ela é um meio fluido constituído por gases, beleza? Então, a gente não tem essa teorização de onde começa uma e onde termina outra exatamente. Temos aí aproximações, tá certo? Então, a partir de agora, a gente vai estar falando um pouco sobre cada camada e a sua principal característica, beleza? A começar pela troposfera, que representa a camada de maior importância para os seres vivos, pois possibilita que eles respirem, galera. É nessa camada que vai se encontrar a maior quantidade de oxigênio, beleza? É a camada mais próxima da superfície terrestre e é na troposfera que ocorre a maioria dos fenômenos climáticos, como, por exemplo, temos a chuva, granizo, nevoeiro, e é nela que há uma diminuição da temperatura à medida que se aumenta a altitude. Então, à medida que você sobe, né, nessa camada, começa a ir para cima, a temperatura vai diminuindo, ok? Então, essas são as características. Aqui, perdão por não ter trazido a foto antes, né? A gente tem a foto aqui das classificações, das divisões da nossa atmosfera, e a gente está vendo aí a primeira, né, a mais baixa de todas, que é a troposfera, beleza? Segunda camada, estratosfera, que tem como características básicas é que ela é a segunda camada da atmosfera e nela se localiza a camada de ozônio. Galera, esta é a camada que eu citei que filtra, certo, os raios solares, beleza? Esta camada, essa pequena camada entre essas camadas maiores, ela é muito importante, como vocês podem estar notando aqui nesse ponto vermelho. Esta é a camada de ozônio. Como vocês podem ver, ela está dentro da estratosfera, beleza? E ela é que vai filtrar os raios solares, beleza? Tanto a entrada deles, quando eles entram na atmosfera, como a saída. Ela também vai filtrar a saída desses
raios solares para que não haja uma variação de temperatura ao anoitecer, beleza? Terceira camada, a mesosfera. Então, galera, a mesosfera representa a camada mais fria da atmosfera e seu ar é rarefeito. E aí a gente já entende que, chegando nessa atmosfera, já seria praticamente muito difícil de se respirar, porque ela é totalmente formada pelo ar rarefeito, beleza? As suas temperaturas elas vão poder chegar até os 90 graus negativos, beleza? Ela também tem a característica que é de quanto mais você sobe na mesosfera, menor vai ser a temperatura. E muito importante, é nessa camada que irá ocorrer as fragmentações dos meteoritos por meio de processo de combustão, fazendo com que, evitando, né, que cheguem até a superfície terrestre. Galera, há uma média de meteoritos que caem quase todo dia na nossa Terra. E por que eles não caem diretamente? Eles caem em pequenos pedaços, porque eles são fragmentados, quebrados, beleza? Pela nossa mesosfera, ok? Como já foi dito, né, pelo processo de combustão. Ou seja, é basicamente quando eles entram nessa atmosfera, nessa parte mesosfera, eles vão entrar em estado de combustão, que é o quê? Começar a pegar fogo. Quando eles entram nesse estado, a matéria vai ser consumida e aí o composto, né, o objeto, vai começar a se degradar, se fragmentar, se tornando pequenos objetos que não vão ter tanto impacto assim na superfície terrestre. Beleza? Continuando nas nossas camadas atmosferas, temos a termosfera. Essa camada da atmosfera é também conhecida como ionosfera, em decorrência, né, da grande concentração de íons nessa camada. Ela pode apresentar altas temperaturas, que chegam aí a 1500 graus Celsius, à medida que há o aumento da altitude. Nesta camada é possível observar os fenômenos ópticos conhecidos como auroras, né? A aurora polar, né? A boreal e a austral. E é na termosfera que orbitam os ônibus espaciais. Beleza, galera? Então a gente já vê aí que, poxa, até agora estava ficando cada vez mais frio a cada camada que a gente estava subindo. E quando chega na termosfera, acontece o contrário. Por quê, galera? Porque aí os raios solares ainda não foram filtrados. Então, realmente, ainda nessa camada é muito quente. 1500 graus Celsius, galera, é quente. Beleza? Finalizando com a nossa última camada, a camada mais externa da atmosfera, né? Chamada de exosfera. Ela, como eu citei, é a última camada da atmosfera e representa a transição entre a atmosfera e o espaço sideral. Nela, o ar é totalmente rarefeito e é constituído somente por hélio e hidrogênio. Ou seja, não existe oxigênio lá, não dá para respirar, beleza? Suas temperaturas podem atingir os 1000 graus Celsius. Isso exige, né, que as naves espaciais, aquelas que são mandadas, né, para missões espaciais, sejam construídas com material resistente às altas temperaturas, ok? Por isso que tem aqui, né, na nossa imagem, essa espécie de foguete aqui, beleza? Para representar, ok? Então, galera, essas são as principais características das camadas que juntas formam a nossa atmosfera, beleza? Há uma, há um, como eu posso dizer assim, só na nossa atmosfera há um mundo a se conhecer, beleza? Mas, como a gente aqui só está passando pela nossa atmosfera, né? Já está de grande valor o que a gente estudou aqui, beleza? Então, entendido? Tendo esse embasamento, a gente agora pode passar para a próxima fase da nossa videoaula, ok? E bom, galera, sabendo como é formado, composto a nossa atmosfera, vamos entender aqui que nela há os seus fenômenos, os chamados fenômenos atmosféricos, né? Que vão aí ter uma consequência grande na nossa vida, beleza? Mas o que são fenômenos atmosféricos? No texto vem falando que
são processos naturais que acontecem na camada da atmosfera terrestre, chamados fenômenos atmosféricos, e estão relacionados às dinâmicas de temperatura e da pressão atmosférica, e que envolvem vento, umidade, formação de nuvens e precipitações. Essa lista, né, de 4 componentes, que é o vento, umidade, formação de nuvens e precipitações, são chamados de fenômenos atmosféricos, ok? Então agora a gente vai estar estudando um pouco sobre cada um, dando uma atençãozinha para esses três, que é a formação de nuvens, as precipitações, que é as chuvas, né, e aos ventos, beleza? Vou aproveitar como a formação de nuvens e as precipitações estão altamente interligadas, eu vou explicar elas duas juntas e vou deixar o vento como terceiro componente, ok? Então, começando pela formação de nuvens. É uma consequência direta da umidade do ar. As nuvens são formadas pelo vapor d'água mais leve do que o ar, que se condensa. Quando essa condensação ocorre próxima aos solos, forma-se a neblina. Nesse sentido, há ainda a umidade, que é a quantidade de água que se encontra no ar na forma de vapor ou de pequenas gotas. Esta é a resultante e integrante dos processos que compõem o ciclo hidrológico: evaporação, condensação e precipitação. Galera, vamos dar uma pausa aqui, né? Eu sei que eu adiantei aí o tal chamado ciclo hidrológico. A gente vai falar dele aí no próximo slide. Mas é importante entender que a formação das nuvens é através da evaporação das águas dos rios e dos mares e da transpiração das nossas plantas, das nossas árvores, ok? Esse vapor de água, que é quando a água entra no estado basicamente gasoso, esse estado, que é o vapor d'água, vai formar aí, vai se unindo e formando a nuvem. Por que esse vapor d'água sobe? Porque ele é mais leve do que o ar. E a gente sabe que as coisas mais pesadas ficam embaixo e as mais leves em cima, ok? Então aí vão ser formadas as neblinas, podem ser formadas neblinas, né? Mas também, que é o específico, né, que a gente está tratando aqui, que é a formação das nuvens, ok? Agora, para tratar das precipitações, a gente tem que dar continuidade. Formou as nuvens, agora a gente vai tratar das precipitações, porque o texto vai trazer, além das nuvens, a umidade também é responsável pelas precipitações, ou seja, as formações de chuvas, neves, geadas, orvalhos e granizos. Após a formação das nuvens, as gotículas d'água acumulam-se a um ponto de ficarem mais pesadas do que o ar, ocorrendo a precipitação. Então lembra, quando é que vai ocorrer as precipitações, ou seja, as chuvas? Quando os vapores de água vão se condensar, se transformando em pequenas gotículas d'água, aí tendo um peso maior do que o ar, é que elas vão descer, ok? Em forma, obviamente, de chuva, beleza? Mas vamos dar uma atençãozinha aqui para o ciclo hidrológico. Vou trazer aqui a imagem dele no próximo slide. Aqui nós temos o nosso ciclo hidrológico, beleza? Ele é muito importante para se explicar esses fenômenos atmosféricos. Galera, a gente vai começar neste ponto aqui, onde eu estou botando o pontinho vermelho, certo? Começando aqui se tratando dos oceanos, lagos e rios, certo? Essa água aqui, ela vai sofrer evaporação, ou seja, vai do seu estado líquido para o seu estado gasoso instantaneamente, beleza? Estando nesse estado, ela não se chama mais de água, e sim vapor de água, que vai ocorrer aí a formação das nuvens, ok? Formação das nuvens. E lembrando, por que as nuvens ficam acima? Porque o vapor de água ele é mais leve que o ar, beleza? Quando ele vai para a parte das nuvens, que temos aqui no nosso terceiro ponto, ocorre a condensação. Galera, lembra, quanto mais a gente sobe na atmosfera, as temperaturas vão caindo, né? Aqui a gente ainda está tratando da troposfera, a primeira camada, beleza? Então, quanto mais a gente sobe,
mais frio vai ficar. Então, há um momento que esse vapor de água, ou seja, as nuvens, elas começam a se condensar, ou seja, do seu estado gasoso vai para o estado líquido, formando aí aquelas gotículas d'água minúsculas, minúsculas mesmo. Essas gotículas elas vão se unir, se juntando, formando as gotículas de água, que aí a gente vai para o terceiro ponto nessa transição, que é a precipitação, ou seja, formação formação das chuvas, beleza? E olha só que interessante, como é um ciclo, ele não tem fim, beleza? Então, quando chove, essa água vai se infiltrar no solo, beleza? Como vocês podem ver aqui, ó, ela toma dois caminhos. Um, ela vai para as montanhas, né? E outro, ela deságua novamente nos oceanos. Essa que vai para as montanhas não quer dizer que ela vai subir, quer dizer que ela vai se infiltrar no solo, no subsolo, servir de nutriente para essa vegetação, né, galera? A gente sabe que as árvores e as demais plantas elas precisam de água para sua sobrevivência, beleza? Então essa água ela vai para o solo e a outra parte dela volta para o oceano. E assim de novo ocorre a evaporação da água, seguindo novamente o nosso ciclo hidrológico, beleza? Obviamente, por ser chamado de ciclo, não tem fim. Beleza, galera? Este é o ciclo hidrológico que explica tanto a formação das nuvens como a formação das precipitações, ou seja, a formação das chuvas. Finalizando o nosso ciclo hidrológico, a gente vai agora tratar da formação dos ventos, né, que é o nosso terceiro fenômeno atmosférico. Então, galera, finalizado esses dois fenômenos atmosféricos, que é a formação das nuvens e posteriormente a formação das precipitações, que são as chuvas, vamos tratar aí de outro importante fenômeno atmosférico, o vento, que é definido como o ar em movimento. Atenção, galera, para esse conceito. O vento é o ar em movimento, beleza? Apesar de muitas pessoas pensarem que os ventos são uma coisa só, eles são divididos em diferentes tipos, que aí trazemos 5 locais, os ventos locais, os periódicos, os constantes, as brisas e monções, beleza? 5 tipos, que a gente aqui não vai estar trazendo esses tipos, beleza? A gente vai tratar aqui nesta videoaula como é formado os ventos, beleza? Para isso, vou estar trazendo aqui uma foto para a gente entender como vai ser formado, beleza? Mas a princípio, a gente tem que lembrar que o vento, no ponto vermelho, como vocês estão vendo no texto, o vento é definido como o ar em movimento. Então, gente, para entender os ventos, temos que entender como é a relação dos ares. Vamos primeiro pensar onde estão localizados. Na troposfera. Nós estamos falando aqui de eventos na troposfera, beleza? Na nossa superfície ali, né, da Terra. Então, na troposfera vão existir basicamente dois tipos de ar: o ar quente e o ar frio, beleza? Para lembrar, para ficar fixo, o ar quente ele fica em cima e o ar frio fica embaixo, beleza? Por que, professor? Porque vale lembrar, todo o ar quente ele tem a massa leve, por isso que ele vai para cima. E o ar frio ele tem uma massa mais pesada, né? Porque vai se tratar aí da umidade, ou seja, pequenas concentrações de água naquele ar. Então, obviamente, o ar que é mais frio ele vai ficar embaixo, ok? Então, como são formados os ventos? Galera, assim, vamos dar início ao nosso exemplo, beleza? Atenção. Para dar início ao nosso exemplo, a gente vai pensar que aqui embaixo está o nosso ar frio, beleza? Eu sei que não está escrito aqui, mas vamos pensar aqui que embaixo está o nosso ar frio, como ele deve ser. O ar frio ele fica embaixo, beleza? Em cima, como podemos estar nessas nuvens, podemos pegar como exemplo, está o nosso ar quente, que é leve, que vai ficar em cima, ou seja, os nossos vapores de água aí, beleza? Agora vamos pensar, perto da superfície da Terra, os raios solares são refletidos. Então aqui, perto da superfície, a temperatura vai começar a aumentar.
Ou seja, o ar que está aqui vai começar a perder umidade, vai começar a perder água. Então ele vai começar a perder, como eu posso dizer, ganhar temperatura, vai ficar mais quente a cada período de tempo. Então esse ar que antes estava frio vai começar a ficar quente, ou seja, em vez de ficar pesado, ele vai começar a ficar leve. Agora uma pausa, a gente vai aqui para cima. Aqui em cima a gente sabe que à medida que subimos na nossa troposfera, as temperaturas diminuem. Então o ar quente que subiu para a atmosfera, ele encontrou temperaturas frias, o que fez com que ele sofresse condensação, né? Que a gente estudou, que é a formação das nuvens, certo? E mais algum, nem todo, né? Nem todo ar ele vai se transformar em nuvem, beleza? Automaticamente ele não precisa se transformar em nuvem, ele pode somente ficar úmido, ou seja, não vai estar mais tão leve, vai estar mais pesado. Então, olha o que aconteceu. Aqui embaixo estava o ar frio. Ele começou a aumentar a sua temperatura por conta da superfície da Terra e começou a ficar leve. E aqui em cima, o ar quente começou a ficar úmido por conta das baixas temperaturas da atmosfera. Então o que vai acontecer? Ele vai ficar frio, vai ficar pesado. E aqui embaixo, ele que estava frio vai ficar quente, vai ficar leve. Então vai acontecer uma troca, onde o mais leve, o quente, né, ele vai subir e o mais pesado que estava em cima vai descer. Por conta do que? Por conta da densidade, do seu peso, ok? Porque o ar leve, o ar que pesa menos, ele vai para cima e o ar que pesa mais vai para baixo. Então, quando ocorre essa troca do vento, do vento, perdão, estou usando muita palavra vento, né? Mas a palavra certa é ar. A troca do ar quente, quando ele vai para cima, pelo ar frio que vai para baixo, é que acontecem as formações dos ventos. Então, professor, isso ocorre muitas vezes? Sim, isso ocorre constantemente. Por isso que é muito fácil a gente ver aí, né, ventos, né, ver não, perdão, né, sentir, né, o vento na nossa pele, no nosso ambiente, digamos assim, beleza? Então, para finalizar, como é a formação dos ventos? É a troca do ar mais leve indo para cima pelo mais pesado que vai para baixo, devido à ocorrência de densidade. Ok, galera? Então, galera, tendo embasamento sobre a nossa atmosfera e sobre os fenômenos atmosféricos, enfim, podemos chegar à compreensão da relação e das diferenças de tempo e clima. Eu usei essa dinâmica aqui de tempo versus clima porque é comum ver o uso desses termos, tempo e clima, para designar um mesmo estado atmosférico. Mas galera, tempo e clima são elementos que se complementam na descrição do ambiente atmosférico, certo? Mas, porém, esses conceitos referem-se às condições diferentes do ambiente e usar eles como estados iguais, ou seja, como sinônimos, é um erro, beleza? Então por isso que eu estou trazendo aqui tempo versus clima para diferenciar realmente eles, trazendo aqui as suas principais características, ok? Para começar, vamos estar falando aí do tempo. Então, galera, o tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas, ou podemos aí utilizar meteorológicas, de um dado lugar, em um determinado momento e está sujeito a variações. Vamos prestar atenção para duas palavras que a gente pode até estar grifando aí, né? Que são as palavras momentâneo, né? E a palavra variações. Galera, o tempo ele é momentâneo. Isso quer dizer que em um momento ele pode ser daquele jeito e em outro momento, em questão de minutos, ele pode mudar. Ou seja, ele pode variar. Então ele é considerado uma coisa momentânea, que pode variar de momento para momento. Então, exemplo, quando alguém pergunta, por exemplo, como está o tempo hoje, essa pessoa vai pretender
ela pretende, perdão, né? Pretende saber se está frio ou quente, seco ou úmido, chuvoso ou ensolarado. Então, a gente tem que ter noção aí dessas condições do tempo, beleza? Principalmente que ele é momentâneo e que pode ocorrer assim variações. Já do outro lado, na parte de clima, temos que o clima é uma condição duradoura do ambiente atmosférico e equivale ao conjunto dos tipos de tempos mais comuns em um determinado lugar ou, né, ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. Galera, olha como é diferente. No tempo, estamos aí utilizando as palavras momentâneo e variações. Em clima, nós temos a palavra duradoura, ou seja, são coisas que vão se prolongar por muito tempo. Para definir um clima de uma determinada região, são necessários aí basicamente 30 anos. Galera, é um estudo muito grande para se tratar de um clima da região. Por isso que, obviamente, ele não é variável, certo? Pouquíssimos casos ele vai variar, né? Com as trocas de estações, ok? Mas ele em si ele é duradouro, beleza? Mas então, e vamos pegar aquele exemplo, né, para definir o que ele é. Por exemplo, quando alguém diz que no estado do Ceará está muito quente e seco, aí ele está se referindo ao clima desse estado, que no caso, o clima do Ceará, né, é um tropical meio seco. Contudo, ao longo dos dias, né, no Ceará, o Ceará pode apresentar uma variedade de tempos. Ou seja, a gente percebe aí que numa pergunta a gente já fala um pouquinho de tempo também, que o clima ele pode ser no Ceará, ele pode ser tropical e seco e vai se estender aí por basicamente anos e anos, mas o tempo ele pode variar de dia para dia, podendo ser num dia chuvoso e no outro podendo ser seco. Deu para entender? Então, para finalizar, né, temos que o tempo é, portanto, a condição atual da atmosfera, que pode mudar de um instante para outro, beleza? E para finalizar do lado do clima, temos que o clima representa, portanto, um padrão geral das condições meteorológicas, ou seja, podendo ser variações anuais de temperatura, umidade, pressão da atmosfera e ventos que se alteram de acordo com as estações do ano. Beleza, galera? Então, essa é as características que, quando a gente estuda a característica de um se comparando ao outro, a gente já percebe o tamanho da diferença entre eles, beleza? Então, sabendo disso, a gente vai finalizando a nossa aula, beleza? Que o ponto-chave era entender tempo versus clima, né? Saber as suas diferenças e saber que eles estão relacionados. Tempo e clima, eles ajudam a entender como aquela região vai se comportar em conceitos atmosféricos, beleza? Eles são complementares, porém são distintos, diferentes, beleza, galera? Então, galera, aqui a gente vai se despedindo. Espero que todos tenham entendido o assunto, tá certo? Vou estar passando atividade no grupo do WhatsApp, certo? Fez a atividade? Manda pelo e-mail, ok, galera? Pode mandar pelo e-mail. Ficou com dúvida da videoaula ou da atividade? Pode ir lá no WhatsApp, no meu privado, naquele horário definido, né, de 1 da tarde até as 5, beleza? Para ficar um padrão. E o mais, galera, boa semana para todos, bons estudos e até a próxima. Valeu, galera!